sou Silene Jarolo e estamos aqui gravando o quadro Cozinha e Decore, né? E essa aqui é a nossa segunda temporada. Eu estou aqui na loja Caxine, em Balneário Camboriú, e nessa segunda temporada nós vamos apresentar a gastronomia funcional. Vamos fazer trocas interessantes, ingredientes, né? Que tragam nutrição para a nossa saúde. E eu estou aqui com duas convidadas do escritório de arquitetura, Double Arquitetura, né? Nós temos aqui a Bruna e a Débora também. E eu vou passar agora o avental para elas, para que elas possam me ajudar a cozinhar. Aqui, Bruna, e aqui o seu, Débora. Então tá, meninas, sejam muito bem-vindas aqui na nossa cozinha. Muito obrigada pelo convite, né? A loja Caxine, né, pelo convite também. Curiosa para aprender a fazer nhoque, porque a gente já testou algumas vezes e nunca deu certo. Que joia! As meninas escolheram pra gente fazer nhoque, então, de batata. E junto nós vamos acompanhar um molho bechamel com iscas de mignon, né? E o interessante, meninas, que nós vamos fazer trocas, né? Algumas substituições interessantes, em que no nhoque, por exemplo, vai ter um ingrediente de substituição e também no molho bechamel nós vamos também ter um ingrediente de substituição. No lugar do leite nós vamos estar utilizando a castanha de caju, né? Então vão ser 3 etapas e nós podemos ter essa mente, assim, o que faz cada etapa, porque depois a nossa cozinha a gente pode naturalmente fazer essas etapas também acontecerem, né? Enquanto vai fazendo uma coisa e depois vai fazendo a outra. Então a primeira etapa que nós vamos fazer é o nhoque. Então, porque depois ele fica ali descansando, a massa descansando, depois a gente faz a parte de cozimento e já vamos depois fazer a parte de empratamento. Então o nhoque, eu fiz essa escolha de a gente utilizar esse tipo de batata, né? Ela é a batata branca, a gente pode utilizar também a batata Asterix, que é aquela batata em que a casquinha, ela é escura, né? E aí também a gente poderia utilizar ela. Essa etapa, ela foi adiantada a um processo porque ela precisa estar o quê? Fria, para a gente poder manipular. Então, como que foi feito o cozimento dela? Nós retiramos a casca, nós cortamos em cubos aproximadamente de 3 centímetros. E qual que foi o cozimento que nós utilizamos? Nós não colocamos direto na panela com água para cozinhar. A sugestão que eu dou é que a gente cozinhe ela em banho-maria. E ela não junta muita água. Não junta muita água. E esse modelo de cocção, até para depois você saber em casa, ele é um modelo que preserva muitos nutrientes do alimento, porque ele não está em contato direto com a água, que é o que faz sair os nutrientes na água, diferente às vezes de um caldo, de uma sopa, de algo que a gente queira fazer um creme. Então nessa etapa aqui, a gente utiliza a batata, corta ela, pica, coloca e deixa cozinhar. E aproximadamente 20 minutos você vai espetar o garfo, assim ela já vai estar cozida. E a batata, ela tem que ficar naquele ponto um pouquinho mais durinho ou mais desmanchando? Bem se desmanchando, porque nós trabalhamos com purê. Depois que nós retiramos ela da panela, você pode colocar no refratário e já fazer amassar. Pronto, já amassa ela, vocês vão ver que ela está nessa etapa e está fria. Porque senão a gente não consegue modelar como a gente gostaria, né? Ela fica muito úmida ainda e aí o que vai acontecer no nhoque? Enche de farinha, né? E o nhoque bom, o nhoque que vocês percebem que, por exemplo, num bom restaurante vai servir um nhoque que é um nhoque caseiro, ele põe a boca, ele desmancha. Esse é o nhoque verdadeiro que eu falo, né? Então a gente vai começar o preparo, né? Como você explicou do nhoque. Isso aí, Bruno. No nhoque a gente vai utilizar a batata branca, conforme você explicou, a gema do ovo somente, e aqui um mix especiais de farinhas, né? Para que ela fique funcional. Exato. Mix da farinha de amêndoas, Exato. farinha de arroz, fécula e goma xantana. Perfeito. Exatamente. Então a gente utiliza uma luva porque depois fica mais fácil para manipular ele, para enrolar, né? E aí sujeira de unha e tal não vai na nossa massa. E agora, como a nossa batata já está fria, né? E se a gente quiser trocar esse tubérculo, como comentamos, ok, podemos trocar. Hoje a ideia foi trazer essa batata. E aí você pode ir adicionando. Você não vai adicionar tudo de uma vez, você vai adicionando aos poucos, até que a gente consiga modelar ela, certo? Você sabe o truque para retirar a pele da gema? Eu peneiraria, né? Posso mostrar um outro modelo, então? Aqui pra aprender. Que aí, ó, você pode... Então, nós vamos retirar... que essa a gente não vai utilizar, né?
E aqui nessa etapa, deixa eu botar aqui, a gente já pode pegar ela na mão, ó. E aí, com ela na mão, você vem e faz um furo. um furinho. E aí segura com o dedo. Essa pele aqui, ela não fica interessante a gente utilizar. Ela acentua muito o gosto, né? Do ovo. Muito, exatamente. Eu ia perguntar, se daí é sem essa película, não fica com gosto de ovo. Qualquer receita. Qualquer receita. Isso aí. Às Teu vezes, pudim, que é O meu pudim. Isso aí. Agora a gente pode colocar os outros ingredientes ali. Pode ir adicionando devagarinho coloco ali a tudo. farinha. Pode Mistura. ser. Então vamos Eu posso começar por qualquer um? Pode, com essa farinha aqui. Pode misturar ela, porque você vai ver que foi feita uma proporção de 2 para 1. Com a sua mão. Isso aí. Ó, Débora, tu não vai passar raiva com nhoque dessa vez. Não Tô com a mão vou. aqui. Isso aí. Pode colocar aproximadamente metade dessa farinha aqui. E aí mistura. Isso aí. E a gente vai... Com a mão, isso aí. E a gente vai modelando ela. Você pode observar que ela está bem sequinho já, o tubérculo, né? Sim, não tá nada... Não tá úmido assim, né? É pelo Essa tempo aqui é que a ela ideia. passou também na geladeira? Então, jeito de cozinhar, né? Exato, é o somatório das duas coisas. Porque se a gente deixa ela cozinhar muito tempo na água, ela fica bem cozida, mas ela fica se desfazendo. Encharcada de água. Encharcada. E aí a ideia, talvez, de às vezes um outro levar ao forno, fica interessante. A batata levando ao forno, elas podem criar uma película e depois a gente vai ter essa película indesejada no nosso nhoque. Né? Então tem só ter esse cuidado, né? Não é todos os ingredientes Que daria para desidratar. desidratar. No caso, se a gente não usar a batata inglesa, qual outro? Outro tubérculo, a gente pode utilizar a batata baroa, né, que é outro bem interessante. A moranga, e fica lindo, fica um nhoque lindo, né? Era até uma opção que eu tinha pensado em trazer depois em outro momento também. Batata doce, aí temos a branca e temos a roxa também, que é a batata doce roxa, ela é roxa dentro, né? Nossa, Cheia de fica linda. antocianinas. Ele é um tubérculo bem interessante também em questão funcional, né? Em função dos compostos bioativos que ele tem. Como que tu sente, assim, a massa? Tá bem firme. Tá firme já, né? Eu tô observando porque você consegue modelar ela já, né? Ó, com os truques certos, a gente não sofre. Não sofre. Na verdade, é o tempo, a maneira que você faz a cocção dele. É isso que fez a variação, né? O teste que a gente faz depois é na bancada, que a gente polvilha um pouco de farinha e depois consegue modelar ela. Então agora eu vou mexer ela para que eu consiga ter essa textura. E depois também da mesma forma para você ter essa noção, né? Na maior da paciência. E a gente pode... mas assim mesmo. Então a ideia é que ela fique uma bola e a gente consiga manipular ela, ó. Então vamos fazer o teste de polvilhar. Eu acho que pode trazer. Fica bom que eu vou orientando e vocês vão fazer. Né? Fica legal. Isso aí, na massa. Tá bom assim? Isso aí, tá bom. E aí, fazer toda ela não tem como, né? Então a minha sugestão é que tu posicione a massa aqui, tire uma porção, isso, e aí pode manipular ela nesse sentido. Nesse sentido. Que eu acredito, porque ela vai ficar uma tripinha, né? Tá. Vamos fazer. Obrigada. Faz uma, outra faz outra. Não vamos brigar. Vamos brigar. Assim? Olha aí, que legal. Isso Tá bem aqui do meu lado e faz junto. que tudo joia. igual. Isso aí. Como que você tá percebendo a massa? Ela não tá quebradiça, Tá né? linda. Tá boa de trabalhar. Não tá grudando. Não tá grudando. ó. Tá. Isso aí. Essas observações, elas são muito importantes depois para você replicar em casa. Não deu diferença assim. Isso é legal. Olha o que vocês estão falando, né? É interessante isso, porque isso vai qualificando a receita. E muitas vezes um convidado vai provar e vai dizer, nossa, mas isso aqui não tem glúten, é sério? Isso aqui é feito com farinha funcional? Aí que tá uma releitura legal da receita. Não dá né? diferença. Sabor, E em que momento que eu sei que é o tamanho certo pra cortar? Isso. Aproximadamente eu gosto da grossura do dedo, né? Então a gente Não, vai meu, né? fazer uma... né? A gente pode usar o dedão, então. Isso. E aí a gente faz corte.
cortes e existem duas maneiras de fazer os cortes. Existem os cortes que são nesse formato assim, tá? E existe aqueles que são assim. Ah, eu gosto assim. Eu também. Esse, né, meninas? Concordo com Sim, vocês. ele fica mais bonito. É. Então, no momento que nós decidimos o corte, que você decide na sua casa o corte que você vai fazer, você mantém um padrão, óbvio que é um padrão de olho, né? Mas a gente procura manter esse padrão porque depois no cozimento nós temos, né, uma igualdade de tamanhos Meu ali. Deus. Tá vendo? Mas vai, eu acredito que Eu vou dá. começar com o dedão. E eu gosto de fazer uma visão de dedo mesmo, olha. É, Né? 45 graus? Olha, você... É, ótimo! A gente já faz uma linha de produção. Eu enrolo e corto. Tá. Né? Uhum. Ótimo, dá pra ser também. Vamos agilizar. E é uma massinha de modelar, né? Bem isso mesmo. Não, mas ela tá bem fácil. Nossa, ela tá muito boa. Essa é a ideia. Quanto que tem que fazer de nhoque mesmo? Quando nós temos 1 quilo de batata, ele tem uma redução porque perdemos casca, né? Então a gente tem aproximadamente 800 gramas de batata mesmo, cozida. E pra quantas pessoas dá? Quantas Aqui nós porções? vamos ter para 4 pessoas. É 1 quilo, comprar 250 gramas por pessoa. Esses iniciozinhos, eles A ficam... gente entra para cá. Ah, tá. E o final também. O final também. Isso aí. Você vai observar que no início é mais demorado, mas depois você vai pegando habilidade e vai fazendo os cortes. Isso aí. É, quando a gente tem... Quem sabe quem nos ensina direitinho. Não é difícil, não. É, não é difícil mesmo. Aí num refratário untado, né, já com um pouco de farinha. Vou deixar só tu cortar, tá? É, que isso daí não fica bom pra mim. Tem que polvilhar mais? Sempre você vai percebendo na própria massa, né? Esses aqui, pro próximo, quando tu fizer, você pode colocar um pouco mais de farinha. 90 horas depois, né? Essa parte acaba sendo a mais demorada, mas depois quando você faz essa etapa aqui, inclusive, dá até para você fazer a parte de congelamento. Dá pra congelar. Dá para congelar. Então você cozinha nessa etapa aqui. Um detalhe que você pode cozinhar ele separadinho, assim, né? E depois congelou, junta tudo no saquinho. Não ocupa tanto espaço no refrigerador. Então, depois que eu cozinhar, eu coloco eles separadinhos no congelador? Não, a parte de cozimento, ela é só na hora que você vai servir. Ah, se tá. Se a gente quer congelar, essa aqui é o momento. É Esse assim é o congela. momento. O detalhe é que você tem que congelar ele separado, assim, eles separados. Entendi, depois e depois juntar. congelou, junta no saquinho. Ah, tá. É porque assim que na indústria a gente faz também. eu já congelei ele cozido e... Não vai rolar. Estamos mais da metade já. Viu que vira uma linha de produção? Viu? Que é indústria. Indústria, né? Processo de produção. Controle de qualidade. Aí não passa. Ali, né? Você é o controle de qualidade, né? Quando tu diz aqui, tá... Quando posso tá seguir perfeito, vai. Não, perfeito também não, né? Perfeito dentro de algo. assim, dentro do esperado. Daí a gente fala assim, que é Para a pessoa que artesanal. nunca fez. Então, daí a gente fala que é artesanal, sabe? Adoro, né? É artesanal. É um nhoque gourmet. Gourmet. Beleza, pode ir sim. Não, pode fazer. E é legal até justamente para você também pegar o jeitinho de cortar. Dá pra botar um do lado do outro e fazer assim? Dá. É, a indústria vive Dá pra nela. ser. Nesse caso, acelerar o processo não tem problema, né? Nesse caso, não. É, vamos ver a qualidade, né? Nossa, pra ver qualidade. É. Quanto tempo vocês conhecem? 12 anos já. Tudo isso. Que bacana. 12 ou 13. Não, foi 2012. É, 2012. Faz mais? Não. De lá, ó. Viu? Ó, tá vendo? Agora são os pequenos e os grandes. Esses primeiros aqui, ó, peraí. Dá pra mim. Então, vamos fechar essa etapa de aprendizado e nós vamos abrir outra janela de aprendizado, né? Tá. Que vai ser o quê? O molho bechamel.
Nós vamos preparar um molho bechamel, mas ele é um molho funcional. Então, qual que é o ingrediente que nós vamos retirar? A farinha de trigo, a manteiga também e o leite. E nós vamos utilizar a nossa castanha de caju. Coisas importantes a observar da castanha de caju. Primeiro, ela não pode ser salgada quando você for comprar. Então, você compra castanha de caju crua. E por que eu coloquei ela aqui cozinhar, né? Deixei ela ali cozinhando 40 minutos. Se vocês observarem essa água turva, ela tem bastante antinutrientes aqui nessa água. E a gente sabe que oleaginosas têm antinutrientes, então muitas vezes a gente acaba consumindo elas e esses antinutrientes vão para o nosso corpo e eles impedem a absorção de nutrientes no intestino. Então o que a gente tem que fazer? Ou a gente faz aquela demolhagem de 12 horas, né? Põe à noite, deixa dormir e depois no outro dia você utiliza, que ela vai estar inchada e esses antinutrientes estarão na água. E aí você coloca fora essa água. E ela serve também para o quê? Para o feijão, para o grão de bico. Se era a mesma função. Técnica. Exato. Tá. Então essa etapa eu já adiantei, né? E aí a gente vai somente verter essa água e utilizar ela aqui no liquidificador. Enquanto isso, vamos para os intervalos. E a gente vai falar Castine, Balneário Camboriú. Então, para o molho bechamel, nós iremos utilizar a castanha já amolecida, um inhame cozido, uma cebola, um dente de alho. E depois vamos ainda complementar com esse aqui. Eu esqueci. Ok, a pimenta do reino. E depois vamos utilizar o sal também. Isso aí. Então, nessa etapa, vocês lembram que nós temos que trazer sabor de cebola e sabor de alho, né, no nosso prato. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma refogada nesses ingredientes aqui e depois tudo vai pro liquidificador e nós temos o molho. Olha que fácil. Lindo. Top, né? Então, não precisa cortar ela tão fininha a cebola. Exatamente. Para refoga, a gente não precisa ter padrão de corte, não precisa ser brunoises, não precisa ser julienne, pode ser um tamanho que a gente ache adequado, né? E para o alho, a mesma forma. Agora, o que a gente pode falar um pouquinho sobre as propriedades nutricionais do alho, né? O alho, ele tem um composto bioativo bem interessante, que é a alicina. E ele é potencializado, sabe quando? Quando eu corto ele. Olha que interessante. É por isso que, por exemplo, se eu usar no feijão o alho inteiro, fica um gosto... É que eu não gosto muito do alho, então não fica muito acentuado. Quanto menorzinho ele é, mais forte fica o sabor. Exato. A liberação da alicina, ela acaba sendo potencializada. Alguma técnica para cortar cebola, chefe? Isso. Por favor. Quando a gente tem corte, tudo depende do tipo de corte que a gente gostaria no prato, né? Aqui a gente vai utilizar corte de uma maneira rústica mesmo, não tem necessidade de observar tanto corte. Mas um detalhe importante que você pode começar a cortar olhando essa parte aqui, que é onde vem a cebola, onde ela cresce, né? E aqui é onde fica presa aquelas raízes. Então, muitas vezes você quer começar a cortar uma cebola, é interessante você começar por essa parte aqui, né? Porque aqui ela vai se manter juntinha, unida, porque aqui é onde sai a raiz. E quando a gente vai fazer o corte, ele não vai ser exatamente um brunoises, porque para fazer um brunoises a gente precisa fazer esses dois cortes aqui primeiro, iniciais. Mas aqui para fazer um corte que é esse que nós vamos preparar aqui na panela, a gente pode começar cortando nesse modelo assim, sem escapar ali. Assim. E depois você vem e junta todas as pétalas. Você pode ver que ela vai formando pétalas mesmo. Depois você junta assim com a sua mão e você faz cortes assim. Eles vão manter um padrão, que não é aquele padrão que a gente quer, que é bem fininho. Mas ele vai ficar bem legal porque a gente precisa, porque depois trituramos tudo. Outro detalhe importante, a cebola, ela também tem a quercetina, que é um dos compostos que acaba sendo mais efetivos na cebola. Existem outros, né, na cebola, no alho existe mais de 100, para ter uma ideia, né?
E eles são muito relacionados à questão anti-inflamatória do nosso corpo. Eles são ótimos anti-inflamatórios. E olha que interessante, essa simples técnica que a gente vai fazer aqui de refoga da cebola e refoga do alho, eles já vão liberar no nosso óleo o quê? Esses compostos bioativos. Olha que legal. Então, primeiro a gente pode entrar com a cebola, porque a cebola, ela demora mais tempo para murchar do que o nosso alho. Então, esse processo de frigir a cebola, né? A gente está fazendo justamente também liberando esses compostos no nosso próprio aquecimento. É óbvio que sai um pouco de nutrientes quando tem aquecimento. Isso já é de conhecimento de todos nós, né? Porém, o que nós temos aqui, o óleo de oliva, que é um extra virgem, né? Vou só adicionar um pouquinho do sal, que eu já falo depois por quê. Mesmo o extra virgem, ele é muito indicado para refoga, porque eles têm fitoesteróis, na verdade são compostos bioativos ligados a essa parte da fitologia, né, que a gente fala das plantas, e esse especificamente vem do azeite de oliva, em que traz esse senso de proteção. Então ele tem compostos importantes que vai auxiliar na questão da saúde. E tem estudos que mostram justamente isso. Ele não forma compostos tóxicos mesmo no aquecimento. Vocês observaram que eu coloquei um pouco de sal agora, quando ele estava fazendo a parte da refoga? É porque o sal ele vai ajudar a desidratar a cebola mais rápido. Então é interessante quando faz é uma técnica facilzinha ali que você pode estar fazendo, ela ajuda a desidratar mais rápido. Então nós vamos utilizar agora o alho, entramos com ele, e quando a gente observa que murcha, ela fica pronta, né? Mais um pouquinho. Mais amarelinha. Assim, mais amarelinha, você vê que muda a cor dela. A gente não precisa dourar ela, é só fazer esse processo de... Ela libera esse sabor, libera esses aromas, né? Na verdade, os próprios açúcares da cebola, ela vai sendo liberado, né? E isso traz também um dulçor bem suave, mas traz dulçor também na nossa receita. Então um cheirinho tão bom. Então a cebola é maravilhosa, né? É. Vocês viram que utilizamos uma cebola média para essa quantidade de castanha, tá? Show de bola. Quanto que tem de castanha? 200 gramas. E agora nós vamos vir para o liquidificador mesmo, né? Onde nós vamos colocar os ingredientes aqui. Podemos começar com a castanha de caju. Podemos colocar o inhame. O inhame, podemos cortar ele uns pedaços. O inhame ele já foi cozido com a casca mesmo. E depois de 15 minutos você espeta o garfo nele e você pode retirar. Ele foi cozido imerso em água e foi cozido com a casca. Isso ajuda a preservar nutrientes também. Toda a nossa refoga colocamos aqui dentro também. Agora nós vamos precisar colocar água, porque é importante para a gente ter uma quantidade de líquido para processar ela aqui, né? Bom, a quantidade de água nós vamos encher uma xícara, então, e nós vamos colocando aos poucos. Essa água está aquecida, tá, meninas? Então, vamos pôr assim uma meia xícara. É uma água morna. É uma água aquecida, Tá. E agora nós vamos bater aqui todos esses ingredientes. Isso, porque a gente vai observando o ponto que a gente quer, vai ir mais, né? Vamos colocar mais, mas eu sempre prefiro ir fazendo aos poucos, porque aí você vai tendo essa noção da textura. Tá? Você vê que pode mexer agora, né? Dá uma mexidinha embaixo e eu vou continuar colocando mais um pouquinho de água. Cheiroso que já está. Bem cheiroso. Muito cheiroso já, né? A gente não saborizou nada, com sal, nada, né? Então a gente vai fazer, claro, botamos um pouquinho na cebola, né? Mas depois a gente vai corrigir os sabores. Mais um pouco. Vocês viram como é importante ir fazendo aos poucos? Porque isso, se você misturar um pouquinho, essa água vai descer e vai te ajudar mais na emulsificar isso aí. Pode misturar com a colher, assim, pra... Ai, isso, olha aí. Se eu colocar água demais, tem alguma forma de corrigir? Tem, depois quando ele vai pro fogo. Foram 2 xícaras de água? Nem foram 2, foram quase 2 mesmo.
Exatamente. Agora, o que nós precisamos fazer? Saborizar mais ainda isso, né? Então, podemos entrar com um pouco de pimenta, por gentileza. Um pouquinho de pimenta, não precisa ser muito. Qual mas pimenta um é pouquinho. essa? É a pimenta, tá bom. Pimenta do rei. E depois, nós vamos entrar também com a noz moscada. E a noz moscada, o interessante é que a gente compre ela assim, nesse formato. Pode ralar na hora que o sabor é intensificado. É outro sabor, né? Outro sabor, exatamente. A gente pode dizer que fica uma colher de cafezinho. E aqui nós temos umas gotinhas de limão. Nós vamos acidificar um pouquinho essa nossa mistura aqui, tá bem? Então você não precisa colocar todo ele. É aproximadamente uma colher de sopa. A gente não vai pôr azeite de oliva porque nós já temos uma pasta rica em gordura. Então não tem necessidade. De refogar. De refogar, é. A castanha. A castanha, aqui já vai ter, né? E aí, a minha sugestão é a gente sempre bater e depois é importante provar, né? A gente sempre prova o alimento. A maneira que a gente pode provar é sempre na nossa palma, assim. Aí a gente prova e depois nós vamos equilibrar os temperos agora. Esse sal aqui, ele é um sal mix de temperos desidratados que eu mesmo faço, misturado com um sal marinho. Agora eu gostaria que vocês provassem para vocês terem a diferença, né? Do sal, como ele realça o sabor, né? Eu colocaria um pouquinho mais de sal e um pouquinho de pimenta. Vai lá, chefe. Vai, Débora. Tudo em 6 mãos hoje. Em 6 mãos. Então, nós fechamos essa parte do molho e nós vamos abrir a página agora do nosso filé. Então, a gente pode aproveitar que nós temos 2 frigideiras e a gente pode fazer em 2 etapas. Enquanto vai acontecendo aqui, a gente pode fazer também o cozimento aqui do nhoque. Já que estamos em 3, né? Vamos aproveitar isso. Cada um cuida de uma panela. Exato. Agora, vamos falar coisas importantes na hora que nós vamos fazer a nossa carne. A gente tem aqui cortes de filé e eles estão cortados em cubos. A nossa frigideira tem que estar muito aquecida, bem quente mesmo, para que quando a gente coloque a carne, ela não solte aquela água, né? Então vamos colocar o óleo e aquecer a nossa frigideira. Outro detalhe importante, a gente pode salgar agora nesse momento. Então ela não precisa ser salgada muito tempo antes, porque senão esse líquido, ela também acaba escoando e a gente acaba tendo uma carne mais desidratada. Então, você pode salgar a nossa carne. Ai, meu Deus. Isso. E aí, depois, você pode misturar com a sua mão e salgar mais um pouco. Na frigideira usamos óleo. Vamos utilizar óleo de oliva novamente. Aqui acaba sendo no tradicional trazer a manteiga, né? Mas a gente vai 100% utilizar óleo de oliva, porque acaba sendo um óleo mais saudável para o que a gente quer fazer, mesmo numa refoga. Enquanto está aquecendo aqui o nosso óleo, nós vamos fazer 2 preparos importantes. A gente vai saborizar aqui também, ok? Então a gente vai entrar com ervas que suportam muito bem o calor. Então a gente poderia ser o alecrim, nós vamos entrar com o tomilho. E aqui a gente vai entrar com o alho. Eu não vou retirar a casca do alho, vou deixar a casca, porque ele vai proteger o nosso alho de queimar. A gente faz apenas uma fenda nele, que é para liberar o quê? Aquele ácido que tu falou. Isso, a gente está liberando a alicina. E aí, uma para cada panela. Então a gente faz apenas um pequeno corte aqui, ele libera o sabor e a casquinha vai protegendo ele. Se a gente tivesse apenas um processo, uma panela, a gente não poderia colocar toda essa carne numa só, porque realmente ela ia cozinhar e não fazer. Esfria a panela, começa a soltar água, né? Isso aí, é o que a gente não quer que aconteça. Outro detalhe também, a carne não estar gelada. Funciona, né? A carne não estar numa temperatura mais equilibrada ambiente, assim, né? Também auxilia. Podemos colocar metade nessa, metade nessa. Quem vem? Eu vou, mas vem, Bruna. Vem, Bruna. Devagar, senão vai saltar. E é importante que você largue, espalhe e deixe. Não mexe. Né? Pode pôr um pouco mais. Lá naquele canto lá que eu... Isso. E já podemos depois entrar com as ervas. Porque às vezes a gente tem vontade de fazer, olhar e já querer mexer, né? Mas não, tem que segurar aí. Segura a euforia. Qual que é o problema de mexer? Porque vai soltar água. Eu preciso que ela crie, que ela frite, isso aí. Que ela crie aquela camada de crosta. E aqui a gente tá entrando com os temperos, então. Isso só funciona para carne em cubos ou a carne moída também? Ou...
Todos os tipos de carne, de frango ou carne de peixe, tu vai utilizar, apesar de peixe soltar menos água. Mas a carne suína, todos fazem esse processo, ó. A gente está, só pro pessoal de casa saber, nós estamos com o fogo alto em todas as panelas, né? E a gente observa que ela realmente diminui um pouquinho a temperatura, mas ela tá segurando, né? Até porque nós temos boas panelas de fundo triplo, então isso vai auxiliar muito nessa etapa aqui. É realmente segura aí à vontade, né? E nós deixamos nessa etapa acontecer até ela criar essa crostinha. Na verdade é o processo de Maillard que acontece aqui, né? Que acaba tendo esse dourar na carne. Olhando para a parte nutricional, não é tão saudável assim, né? Não é saudável ter essa crostinha na carne, né? Esse processo. Mas é tão gostoso. E é tão gostoso, né? Eu concordo. Mas aí, o que a gente faz? Como que a gente pensa nisso? Como que eu posso melhorar esse processo? Eu posso sim colocar compensadores dietéticos. Então, por exemplo, quando eu faço combinações de uma carne que tem ali, né, o processo de Maillard na minha carne, que não é tão interessante para a saúde, mas é bom no sabor, eu coloco junto um pratão de salada, por exemplo, que a salada verde, os ingredientes verdes, ele entram como compensador dietético, né? Então esses equilíbrios na gastronomia funcional também existem. Por isso que é importante saber, né, ter esse conhecimento de realmente equilibrar. Perde num lugar, mas ganha no outro, isso aí. Todo esse tempo sem mexer. Todo esse tempo sem mexer. E aí, quando a gente tá naquela assim, ai, será que tá pronto, será que não? A gente pega e dá aquela olhadinha. Então a gente faz aquele, ó, dá uma olhadinha. Olha, o que vocês acham? O que aconteceu? Uma crostinha, né? Já deu uma crostinha, né? Então aí eu consigo fazer esse processo de dar uma mexidinha. Essa não tá tão crostinha ainda. Não tá tanto, então a gente não mexe nessa. Aqui já dá bom mexer, né? Tu viu que delícia essa aí? Nossa, Essa tá aqui pra linda. mim já tá até no pó. Tá perfeita. Então podemos até desligar a panela. Débora, como está aí? A sua? Comecei a mexer agora. Olha, como mudou também, né? E aí? E sal, como está? É importante, ó, prova e já vai testando. Um pouquinho mais de sal podia ter, mas tá delicioso. Tu lembra que depois a gente tem uma mistura para fazer. Então, esperamos, né? Então agora nós temos as panelas com a nossa proteína. Agora eu quero mostrar algo que vocês podem pensar em casa para fazer. Vamos dizer assim, vou facilitar a vida. Eu vou deixar as partes prontas, que é o que a gente faz no restaurante, né? Quando o cliente chega, a gente só prepara a proteína e cozinha rapidamente o nhoque em prata. Né? Então, porque senão demora muito tempo realmente, né? Aqui a gente vai fazer um processo de rotação. Olha para o pessoal de casa aqui enxergar nosso molho. Olha isso aqui. Tá lindo demais. Isso é muito saboroso, né? Que lindo, né? Que lindo! E aí a gente mistura. Vou ter que fazer em casa esse final de semana. Todo mundo na casa da Bruna sábado que ela vai fazer esse prato. Ui, que delícia, né? Façam fotos e me marquem, daí que eu quero ver vocês. Agora, gurias, é o momento de provar o molho. Então, agora é essa etapa assim, vou provar, vou ver se tá bom de sal, como que tá, sabe? Tá. A gente dá uma aquecida rapidinho, mas pode ir provando. Só o molho ou o molho e a carne? O molho e a carne, claro, pra você ter essa percepção de como que vai ficar no prato. Quando você serve pro teu convidado, tu já sabe o que aconteceu no prato. Muito bem, fechamos a aba do molho, vamos fazer a parte de finalização do nhoque. Meninas, então agora chegou o momento de colocarmos sal na água para depois cozinharmos o nosso nhoque. Vocês observam que ela está fervendo e é aí que eu tenho que colocar o sal, não colocar antes, né? Colocamos o sal. E agora eu quero saber um pouquinho de vocês, como que iniciou o escritório, eu quero conhecer um pouquinho da história de vocês. Conte aqui pra nós, por favor. A gente se conheceu na faculdade, né? Já fazem 13 anos que a gente se conhece. Na faculdade a gente conseguia fazer os trabalhos juntos, tinha uma boa relação, assim, né? E depois que a gente se formou, passamos um tempo ela trabalhando em um escritório, eu em outro. E aí chegou no momento que a gente resolveu começar algo juntos. Né? Isso foi em 2019, né? Final de 2018 a gente tomou a decisão, em 2019 a gente resolveu começar realmente a trabalhar somente no nosso escritório.
Estamos aí até hoje. Que joia. Acho que deu certo. Joia. Débora, e pra você, o que não pode faltar numa cozinha? Olha, eu sou muito organizada, né? Então eu gosto das coisas no seu lugar. Então os organizadores, tanto de talher, a parte de pratos, isso pra mim é essencial. Porque como nosso dia a dia é sempre muito corrido, né? Tudo organizado, tudo no seu lugar, ajuda muito. Cada coisa ter o seu lugar facilita até no dia a dia, na hora de pegar, de guardar, né? Consegue manter mais tempo organizado. Exato. Bruna, diga. Já pegando o gancho. Exato. A iluminação assim no aéreo, ou em cima da bancada, pra deixar realmente bem iluminada a bancada do trabalho. Porque quando tem só uma iluminação central, a sombra que a gente faz na própria bancada não incomoda. Então é algo que pra mim é essencial. É iluminação estratégica, né? Estratégico, excelente. A gente mergulha eles, quando eles subirem, já dá pra tirar. Então com uma escumadeira aqui, água fervente, a gente vai fazendo aos poucos esse processo. E depois nós temos os pratos ali, o nosso molho. Eu acredito que já está aquecido. E aí a gente pode, só para mostrar, sabe? Isso, Daí pode colocar um pouquinho aqui para que ele possa verter bem a água. Vai colocando assim. Depois a gente pode trocar, uma faz um pouquinho, outra faz outro pouquinho. E aí eu até gosto às vezes de pegar e já... tô na dúvida, já vou provar. Vou dar uma provadinha pra ver se ficou ok o nosso cozimento, já que sabe, gurias? Eu posso fazer porque essa a parte. gente não vai ter dúvidas daí depois na hora de servir. Ele tem que ficar macio, mas não e não desmanchando. Às vezes pode ser até uma... E aí? Acertou. Vamos passar por debaixo da... Claro. Quando a gente provar tudo. É isso que tem que acontecer, né? Tem que desmanchar. E aí a gente finaliza com os verdes. Eu quero também finalizar com essa geleia que combina bem com a carne. Essa geleia lá. Por favor, pode pegar pra mim. Isso. Ai, obrigado. É geleia de? É uma geleia de pimenta. Ela tem um saborzinho adocicado. Ai, que coisa É uma linda. cor linda também, né? E aí a gente pode jogar um pouquinho molho assim. É contigo, Débora. Comigo? Que delícia. Que lindo. Fica bem jóia. Débora, agora eu gostaria que você empratasse, né, tudo que você fez, o que nós fizemos aqui nessa noite. Então, que você possa deixar aqui a sua criatividade nascer nesse prato. Tá bom, obrigada. Agora você, como é que é? Faz um respingado. Que isso, Helena? Vamos criar. Isso, legal. Agora é esse a aqui. hora de criar, né? Eu vou fazer diferente. Tá. Vou colocar aí embaixo. Depois... Folhão, né? Folhão. Olha que lindo. Ele trouxe volume pro prato, então. Bom, agora chegou o momento mais esperado da noite, que é a hora de nós provarmos o que a gente acabou de realizar, né? Vamos lá, meninas? E aí? Muito bom. Incrível. Muito bom. O nhoque não tem nada assim, não sente nada de farinha. O toque da pimenta também. Muito bom. Uma delícia. Dá pra ficar comendo assim. Bom, né? Eu não Muito podia obrigada. congelar, não.
Vocês foram maravilhosas também na cozinha. Você que foi. Coisa boa. Só replicar agora em casa. É. Meninas, quero agradecer então a presença de vocês, né? Espero que vocês tenham se divertido, né, na cozinha, né? Além de aprender, mas sim essa diversão que é interessante, é isso que é importante. E agradecemos a Castine por esse quadro maravilhoso que ela proporciona, né? pra nós. Maravilhoso, delicioso, né? É verdade. Aproveita. E agradece muito o convite tanto da Castine, a tua paciência para nos ensinar. É verdade. tudo. Ah, foi E um com prazer. certeza a gente vai conseguir, pelo menos um pouquinho, reproduzir em casa. casa, Não 100%, é. talvez. Excelente, foi um prazer. Um prazer estarmos Obrigada. juntas. Obrigada. Vamos brindar. Já era pra tomar? Já era pra tomar aquela cara de... Aê!